Olá, tudo bem com você? Estamos aqui de volta para o nosso programa, para a nossa série de programas sobre o Apocalipse, Doses Apocalípticas. Você já sabe, a nossa proposta é abordar o Apocalipse, cada capítulo, capítulo por capítulo, extraindo dali alguns insights, algumas ideias. Por isso, doses, né? Queremos fazer assim uma série com vídeos curtos, 10, 12, 15 minutos no máximo, e pretendemos aí, o Felipe e eu, chegar até o 22º capítulo e extrair desse livro maravilhoso grandes lições para a nossa vida. Felipe, seu abraço aí para os nossos amigos. Tudo bom, Michelson? Prazer estar com você novamente aí, com nossos amigos. Sempre é bom avançar nos estudos e crescer aí no conhecimento da palavra do Senhor, né? Amém. Felipe também é jornalista, meu colega aí de profissão, e somos apaixonados pelo Apocalipse, até porque, já dissemos isso, nós fomos, digamos assim, convertidos pelo Apocalipse. Claro, não foi pelo Apocalipse, foi pelo Jesus do Apocalipse, né? Mas esse amor pelas profecias, essa vontade de falar delas, ela é comum a nós dois, né? Nós já tratamos aqui do capítulo 1, do capítulo 2, e vamos agora para uma nova etapa de vídeos do capítulo 3 do Apocalipse. Se você perdeu algum, estão aí no meu canal, Michelson Borges. Eu criei uma playlist para isso, então você procura playlists, doses apocalípticas, e você encontra aí todos os vídeos que nós já gravamos e disponibilizei aqui no canal. Felipe, tem um site também muito bom aí, né? Com um domínio bem fácil de lembrar. Fala um pouquinho sobre ele, já que estamos agora numa nova etapa aí, capítulo 3. Acho que é bom divulgar de novo. Convido a todos para que acessem o site apocalipse.com. Lá você vai encontrar muitas coisas, não só sobre Apocalipse, né? Sobre o livro de Daniel também, mas a gente ainda não fez nenhum Daniel.com aí. Deixamos tudo em apocalipse.com, que tem lives, tem um curso aprofundado que eu fiz aí há algum tempo atrás, e em breve um curso aí sobre o livro de Daniel também, né? Entre outros materiais e estudo bíblico também, para quem quiser estudar por conta própria, né? Olha que fácil, hein? Para você recomendar para os amigos, para você indicar para quem tem interesse nas profecias, né? Apocalipse.com. Fácil, tranquilo. Acesse, conheça e divulgue também. Como eu disse, nós vamos começar agora uma nova etapa de vídeos, focalizando o capítulo 3, que ainda continua tratando das famosas aí 7 cartas, as 7 igrejas, né? Eu vou mostrar aqui para vocês de novo o meu Prezi. Eu tenho usado aqui nessa série para ajudar, né, com algumas informações adicionais, e com ele a gente vai recordar também o que já vimos, né, nas outras vezes aí. Então aqui está 7 cartas misteriosas, elas estão em Apocalipse 2 e 3, né? Você já sabe disso também. E aqui estão na linha do tempo, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Até aqui já vimos. Repito, os vídeos estão disponíveis no meu canal. Daqui para frente veremos Sardes, Filadélfia e Laodiceia, a última, a 7ª igreja aí do Apocalipse. Ali embaixo algumas fotos de ruínas, né? Já falamos que elas ficavam localizadas na Ásia Menor. Havia, claro que mais igrejas do que 7, mas elas são usadas, né, por João, inspirado por Deus, porque continham elementos proféticos que iriam falar da história da igreja ao longo do tempo. Eu até comparei, né, como se quiséssemos escrever a história do cristianismo em 7 volumes. Então, cada igreja dessa é um volume, começando no tempo do profeta João. O historicismo, via de regra, é assim, né? Começa no tempo do profeta e avança até a volta de Cristo. E então, avançando pelo tempo, culminando com a 7ª igreja, que é a de Laodiceia, que é justamente a igreja do tempo do fim, né? Como veremos depois. Vimos, então, Éfeso, 31 a 100 depois de Cristo. Vimos também Esmirna, 100 a 303 depois de Cristo. Vimos a igreja de Pérgamo, 313 a 538 depois de Cristo, e na sequência Tiatira, 538, 1565. E hoje nós então dedicaremos um tempinho aqui para estudar a igreja de Sardes, na sequência aí no capítulo 3. A igreja de Sardes compreende aí um período que vai entre 1565 a 1798, uma data bem especial. Depois nós vamos tratar dela aí com mais calma, né? Sardes, uma cidade elevada, era esse o significado, cidade elevada, e foi capturada 2 vezes de surpresa. Ali nós encontramos aquilo que Deus diz em todas elas, né? E diz para nós também: conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ou seja, Deus nos conhece completamente.
O que mais que encontramos nesse trechinho aí do capítulo 3? Se você não vigiar, virei como ladrão. Havia pessoas que não tinham contaminado as vestes, ou seja, eram dignas. E ele termina sempre dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como você já pode ver aí nessa figura, nessa pintura, Martinho Lutero, né, fixando ali as suas 95 teses. Ou seja, esse período começou muito bem, mas infelizmente terminou em formalismo, né, não avançou como poderia ter avançado. Felipe, igreja de Sardes, ele começa ali, né, o trecho dizendo que, falando dos 7 Espíritos de Deus. O que podemos tratar desse tópico aí, né? 7 Espíritos de Deus, o que significa isso? É interessante, né, Michel, porque algumas pessoas podem ser levadas rapidamente a pensar que são 7 espíritos de pessoas, ou 7 espíritos de mortos, ou coisa pior ainda do que isso, né? Quando, na verdade, o contexto bíblico, desde o capítulo 1, né? Desde o capítulo 1 já há essa menção, né? Você vê que, na verdade, é a atuação do Espírito Santo que está junto com as igrejas, está junto com os cristãos, está no meio, né? Tem até uma parte no capítulo 1 que vai falar que está no meio, entra junto com o povo. Isso é muito significativo, né? Isso mostra que há uma atuação divina ao longo da história, em todos os períodos da história da igreja cristã, né? E em segundo momento, em um segundo ponto muito importante, é que existe uma noção muito clara de que Deus está acima dos acontecimentos, ou seja, mesmo que em todo um período, né, caracterizado por alguma das cartas, haja apostasia, haja abandono da fé, haja, como nós já vimos, né, já estudamos, haja todo uma motivação para não fazer a vontade de Deus, existe sempre um grupo que se deixa ser impressionado pelo Espírito Santo e, portanto, mantém aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus ensinou. Isso é muito importante. E eu digo mais, não está à toa, né? Nós temos vários inícios ali de cartas que vão falar isso, né? Então, essa presença do Espírito Santo, ela não é um mero detalhe, ela é algo significativo colocado. E não tem nada a ver com o espírito de morte, por quê? Porque em outras partes da Bíblia nós temos claramente em Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6, por exemplo, que diz que os mortos não sabem coisa alguma, não tem eles parte do que se faz debaixo do sol. Então, não pode ser um espírito de alguém que morreu, vai ter que ser o Espírito Santo que é vivificante, que dá vida, né? Sem contar que ali diz que é o Espírito de Deus, né? Ainda que nós crescemos, não é o caso, nessa ideia de fantasmas ou espíritos de mortos, desencarnados, ali diz que é Espírito de Deus, não é nada disso, né? E nós vamos retomar esse assunto quando o Apocalipse vai tratar lá na frente sobre a primeira morte, a segunda morte. A gente pode, de novo, quem sabe, dar uma pincelada nessa verdade bíblica de que os mortos estão dormindo, né? Eles estão inconscientes até a volta de Jesus. Esse é um ensino muito claro na palavra de Deus. E se você quiser procurar mais sobre isso também, aqui no meu canal é só procurar aí, colocar aí no buscador A Verdade sobre a Morte. Você vai achar um vídeo de 1 hora, mais ou menos, em que eu explico bem esse assunto aí. É bom também mencionar o fato de que no Apocalipse, você já percebeu isso, né? Estamos agora em 7 igrejas, depois tem 7 trombetas, 7 selos, aqui 7 espíritos, né? Na numerologia bíblica, não confundir com numerologia mística, né, ou cabalística, essas coisas, mas simplesmente aquilo que a Bíblia apresenta sobre números. E há números assim que se repetem, 12, 40, múltiplos disso também, 144 mil, e o 7, além do 6, né, tem o 6, 666, chegaremos lá. O 7, ele representa Deus, a completude, o perfeito. Então aqui nós temos o Espírito Santo em sua plenitude, agindo poderosamente na igreja e na mente, no coração das pessoas. Que bom que a Bíblia apresenta logo, aqui o Apocalipse, né? Apresenta logo de início Jesus Cristo como Deus e o Espírito Santo como aquele que está aqui conosco, atuando, agindo, convertendo. Então, é muito bom saber disso. Eu até já dei um pequeno spoiler lá atrás, né, Felipe? Mas vamos tratar de novo dessa questão aqui. Por que essa igreja, esse período, parece que estava vivo, mas, na verdade, estava morto? Pois é, você trouxe uma questão bem importante aí. É um período bom, vamos dizer assim, que começa bem, e você fez uma alusão bem importante, viu, Michelson? Você falou que essa cidade de Sardes foi 2 vezes conquistada, e sabe por que ela foi conquistada? Porque ela, embora estivesse em um lugar elevado, ela não havia guardado os seus muros. Olha só que curioso, ela estava numa posição privilegiada, mas não adianta nada estar numa posição privilegiada se você não guarda os muros, né?
se você não guarda as entradas. Pois é, foi isso que aconteceu aí no longo da história, né? A reforma protestante, né, que é caracterizada aí por esse período, né, principalmente do século XVI em diante, é um período de grande luz, de grande iluminação e de grande questionamento às tradições não bíblicas. Perfeito, um importante começo, uma boa reputação. Porém, a história mostra, a história, né, do período medieval europeu, mostra que não houve infelizmente, essa reforma protestante foi até um certo ponto e não conseguiu avançar e dar, quem sabe, passos avantes nesta mudança de paradigma, nesse questionamento às tradições não bíblicas, que, como nós já vimos, foram implementadas e consolidadas em períodos anteriores, né? Lamentavelmente, à medida que os reformadores iam morrendo, né, Lutero, Calvino, Zwinglio e outros, os seguidores deles acabavam meio que criando um credo com base naquilo que eles haviam descoberto, os seus líderes, né, e estagnando no tempo ali. Deus tinha muito mais verdades para revelar a essas pessoas. Deus queria que o processo de reforma, né, de retirar as verdades bíblicas debaixo da poeira do tempo, das tradições, continuasse. Mas, infelizmente, eles meio que engessaram o processo de reforma. Por isso, nome de que vive, mas pouco tempo depois já estava de novo vivendo tradições, credos, e assim acabou morrendo, né? Deus tinha que fazer alguma coisa a mais e vai fazer. Na história, veremos daqui a pouco na nossa série aqui. Finalmente, interessante. Sim. E desculpe, Michel, só para colocar um exemplo, importantes verdades bíblicas foram recuperadas com a reforma, né? Sim. A justificação pela fé, o próprio papel dos cristãos, o retorno ao estudo da Bíblia, mas algumas coisas precisaram depois, posteriormente, ainda ser trabalhadas. Isso não foi totalmente feito ainda com o início daquela reforma protestante no contexto europeu, né? Exato. Tanto é que Deus elogia também esse fato, né? De que eles não negaram a fé e trouxeram verdades fundamentais à luz, né? Sem dúvida. Inclusive, há uma nota de esperança, como a gente já encontrou em outros momentos da história também da igreja, momentos até piores anteriores, em que percebemos ali que tinha um povo especial, um remanescente, né? Que não tinha contaminado suas vestes. Isso é meio recorrente aí, né? E é bom demais ouvir isso. Então, que nós possamos fazer também parte desse remanescente, né, Felipe? Com certeza, aquele remanescente que não se dobra, não flexibiliza aquilo que ele crê, né? Eu vi aqui, por exemplo, eu estava lendo um material só para dar um exemplo, por exemplo, os anabatistas, né? Que foi um grupo que retomou o sentido bíblico do batismo. Eles sofreram horríveis represálias, né? Foram severamente punidos e muitos deles martirizados, né? E eles tiveram por um tempo uma liderança aí do Menno Simons, né? Que deu origem aos Menonitas, posteriormente. Isso é muito interessante, porque por que acontece isso? Isso já vai avançando aos anos, né? Com os anos. Ou seja, existe um grupo que se mantém fiel, mas muitas vezes com perseguições, com morte e com bastante oposição, né? Então, acho que o grande convite que esse período nos faz, a nós que estamos aqui no século XXI, né, é que nós sejamos fiéis à palavra de Deus e possamos avançar também nesse processo de reforma, né? Nós somos herdeiros da reforma, devemos a essas pessoas que foram dedicadas a Deus e à sua palavra, possamos avançar nesse espírito também, né? No próximo vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre a igreja de Filadélfia. Estamos chegando ao fim, praticamente, aí, da sequência histórica, né? Culminando depois com Laodiceia. Aguarde, não perca essa série. Com certeza temos muitas bênçãos ainda para revelar aqui nesse nosso bate-papo. Um grande abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.